aleluia, aleluia. Que os céus lá do alto se derrame o orvalho, que a chuva das nuvens o justo esperado, que a terra se abre e gemine, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, meus irmãos e irmãs. Nós estamos vivenciando esse segundo dia da nossa novena de Natal e celebramos a memória de São João da Cruz, um santo espanhol, doutor da Igreja, que viveu intensamente a sua fé numa vida ascética, ou seja, uma vida de profunda espiritualidade. Ele tinha grandes atributos, além de ser um grande teólogo, um grande escritor da espiritualidade, é considerado um dos mestres da espiritualidade cristã. Ele também era um poeta, né? Existem muitos poemas escritos por São João da Cruz. Uma das suas obras clássicas que nós estudamos na teologia espiritual é a obra Noite Escura, né? Tão famosa, que também hoje continua sendo um caminho de espiritualidade para aqueles que desejam, né, trilhar, né, o método, né, o caminho de São João da Cruz, que não é um caminho fácil, precisa de uma boa orientação espiritual, de alguém que conheça bem, né, a teologia, o ensinamento, a espiritualidade de São João da Cruz. Ele viveu na Idade Média e, quando na sua juventude trabalhava, ele começou então a sentir o chamado de Deus e começou a estudar, mas começou a estudar com os padres jesuítas. Depois ele ingressou então no Carmelo, né? E quando ele chegou lá no Carmelo, depois de um longo período de formação, foi ordenado padre. E ali ele percebeu a necessidade de uma profunda reforma no Carmelo. Ele cuidava do ramo masculino, logo assumiu a frente, né, dos carmelitas, e Santa Teresa d'Ávila o ramo feminino. Então os dois, quando se conheceram, então pensaram juntos na sua amizade, na sua preocupação com a ordem. Eles então promoveram a famosa reforma do Carmelo. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. E eles, como diz o povo, comeram o pão que o diabo amassou, viu? Eles sofreram muito, né? Porque tiveram que promover uma reforma. Toda reforma, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, ela promove certos percalços, certos problemas. Vê o Papa Francisco, você vê, né? O Papa Francisco, às vezes, apanha bastante, né? Por quê? Porque ele é um Papa reformador. Ao longo da história da igreja, nós tivemos vários papas reformadores. E eles não eram muito queridos, não, pelo povo.
Porque lidar com a reforma é lidar com algo que muitas vezes está muito o quê? Acomodado. E sempre uma reforma vai... Até o padre, quando vai fazer uma reforma, tem gente que vai gostar, tem gente que vai descer a lenha. Por exemplo, microfone, trocou o microfone. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, né? Então, sempre vai ter dentro da igreja, né, essa tensão. Mas ver sempre a reforma como o quê? Como obra do Espírito Santo, né? E São João da Cruz foi um homem iluminado pelo Espírito Santo. Ele pôde realmente transformar, sofreu muito com Santa Teresa d'Ávila, mas os dois conseguiram. Por quê? Porque encontraram na força da espiritualidade cristã o quê? Aquilo que era necessário para o bem da igreja, para o bem da sua ordem, né? Então, meus irmãos e irmãs, nós não devemos temer a reforma e nem agirmos de modo comodista na reforma, né? A gente sempre tem que entender que a reforma é para o bem, é para melhorar as coisas, né? É claro que às vezes a reforma ela não é perfeita, né? Mas a gente procura sempre acertar, não é isso que o nosso povo diz? A gente procura sempre acertar para o bem, e fazendo isso de modo muito respeitoso, procurando entender a realidade de cada um, sabendo dialogar, conversar, né? As pessoas têm o direito de se expressar suas opiniões, mas a gente sempre, na igreja, temos que entender que o Espírito Santo, ele vem sempre em alguns momentos da história para levantar a poeira que acomoda, que estraga, que suja a igreja, né? Então, os tempos que nós estamos vivendo é uma ventania, né, de reformas, e às vezes a gente fica meio assim assustado e perdido. Mas quem dá esse vento é o Espírito Santo, porque ele quer limpar. Em determinados momentos da história é hora de limpar, de arrumar a casa. O Papa João XXIII, quando ele foi eleito Papa, muitas coisas que ele começou a observar, ele dizia: nós precisamos tirar a poeira do trono de São Pedro, porque está muito acumulada aqui essa poeira, e essa poeira vai fazer mal para a igreja. Então o que ele fez? Ele convocou o Concílio Vaticano II, que foi o que? Esse vento do Espírito Santo para a igreja. Muitos gostaram? Sim. Outros não foram a favor? Não foram a favor. Nesse mundo, se todo mundo tiver de acordo com alguma coisa, algum problema está acontecendo, não é verdade? Mas a gente tem que sempre entender, né, que na igreja, se nós não conhecemos os impulsos do Espírito Santo, a gente nunca vai estar preparado para uma reforma. Ou seja, nós nunca estaremos prontos para a renovação do Espírito Santo. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter incompreensões? Vai. Mas a gente precisa ser como São João da Cruz, sermos perseverantes até o fim, para que a obra de Deus aconteça de modo pleno. O Evangelho hoje, nós ouvimos Jesus dando um testemunho a respeito de João Batista. No tempo do Advento, a gente sempre coloca a figura de João Batista, porque pelo tempo do Advento ser um tempo de preparação, João Batista foi um homem que soube preparar a vinda do Senhor. E preparou isso de modo muito pleno, de modo muito coerente. Nós vimos isso no domingo, né? A missão de João Batista era preparar e aplainar os caminhos do Senhor para a sua primeira vinda. Essa vinda que foi, como disse Jesus no Evangelho, preparada pelos profetas, desde o primeiro profeta até João Batista, que é considerado o último dos profetas, né? João Batista é aquele que mostra o caminho, e foi o único dos profetas que pôde contemplar e mostrar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a missão de João é uma missão precursora, ou seja, é uma missão que prepara a vinda do Senhor. Agora nós também somos profetas deste novo tempo, que nós chamamos de nova aliança. Já estamos aguardando na nossa fé o quê? A segunda vinda de Jesus. No final dos tempos, o Senhor virá. Quando vai ser o final do tempo, a gente não sabe.
né? Mas enquanto isso, caminhamos na fé, dizendo: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esta é a esperança da igreja, e é através dessa esperança que nós devemos nos pautar, para que a nossa profecia em relação à segunda vinda do Senhor possa ser traduzida nas nossas palavras, nos nossos atos, sempre atentos ao Espírito Santo, sempre atentos à renovação que a igreja sempre precisa e promove através do Espírito Santo, e assim vivermos a esperança de que o Senhor virá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, olhando para João Batista, possamos ter esta dimensão profética presente na nossa vida, que nas nossas palavras e ações possamos transmitir a nossa fé nesta segunda vinda do Senhor, para que as pessoas também abracem com alegria esta vinda do Senhor, e ao mesmo tempo sejamos como São João da Cruz, que nessa caminhada estejamos sempre atentos ao Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos dê essa docilidade para que tudo aquilo que o Espírito Santo nos propor seja graça e renovação para todo o nosso coração, para toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.